Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós agora vamos estudar a Palavra de Deus. Nós já tivemos parte do nosso culto em que nós oramos, em que nós fizemos a leitura da Palavra. Agora nós vamos estudar a Palavra. E eu queria convidar você, juntamente comigo, a tomar nas suas mãos a Palavra de Deus e então buscar nela compreensão. Começamos a semana passada um estudo em Mateus capítulo 5, versículo 13. Não conseguimos concluir naquela noite, então hoje nós vamos terminar aquele texto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 13. É a continuação do texto da semana passada, e o texto diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aí o texto dessa noite. Semana passada nós olhamos um pouco sobre isso e nós precisamos fazer a parte final desse verso. Nós olhamos semana passada e falamos que a verdade central do texto, que continua sendo a mesma, era a seguinte: o crente que deixa de ser bênção para o mundo perde a razão de sua existência aqui. O crente que perde, ou o crente que deixa de ser bênção para o mundo, perde a sua razão de existência aqui. Essa é a verdade central do texto dessa noite. Nós falamos então que o crente que deixa de ser bênção para o mundo, ele perde a razão da sua existência nessa terra. Jesus nos salvou e ele não apenas queria nos beneficiar, mas ele também queria beneficiar outras pessoas. E essa é a razão porque você e eu, como igreja de Cristo, permanecemos aqui. Deus tem um propósito, e o propósito é que você faça a diferença aí onde você está. Mas se você, por alguma razão, perder o propósito de ser bênção aonde Deus te colocou, então você também perde a razão, o sentido da sua existência aqui. Então hoje, continuando o texto da semana passada, nós vamos ver alguns alertas. Vamos ver algumas lições e alertas para crentes que desejam fazer diferença. Lições e alertas para crentes que desejam fazer diferença. Nós, então, olhamos no texto semana passada e começamos a observar o pronome vós. E nós falamos que esse vós não era para todas as pessoas. Nós vimos, então, uma categoria, uma classe específica que estava contida dentro do pronome vós. Quando Jesus fala vós sois, ele está pensando em algumas pessoas. E você já, a essa altura, já sabe quem são. São aquelas pessoas que, por causa da fé, por causa do amor a Cristo, são perseguidas, são injuriadas, são caluniadas, são pessoas que sofrem por causa da fé. Veja, talvez você seja uma pessoa que passa por isso. Talvez na sua família, você sendo o único cristão, talvez você seja motivo de zombaria, por causa das suas escolhas, por causa das suas convicções, por causa dos seus conceitos. Lembra que nós falamos sobre isso? Por causa dos conceitos da palavra de Deus, as pessoas zombam de você. E às vezes fazem isso na sua frente, trazendo tristeza, e muitas vezes fazem pelas costas. Quando você vai à igreja, talvez pessoas do seu convívio zombam de você. Ah, lá vai o fanático, lá vai o carola, a carola, lá vai aquela pessoa com a mente pequena. Lá vai a pessoa, olha, está indo para a igreja para dar o dinheiro para o pastor, ou para dar o dinheiro para a igreja, e todo esse tipo de coisa. Sempre tem alguém zombando dos crentes. Ah, lá vai de novo. Olha, lá vai orar. Talvez você na sua casa, quando participa de uma refeição em família, num contexto, quem sabe, até de celebração, uma festa de algum familiar, e você ora, as pessoas olham para você e falam, nossa, de novo, lá vai o santinho, lá vai a santinha orar. Nossa, tem que colocar Deus em tudo, o tempo inteiro. As pessoas estão aí, zombando. Jesus fala que essas pessoas que são injuriadas, que são perseguidas, que enfrentam zombaria, pelo simples fato de amar a Deus e de procurar viver ou harmonizar a sua vida com o padrão bíblico, essas pessoas são pessoas bem-aventuradas. É um privilégio isso. Ele não só colocou essas pessoas dentro do vós sois, mas ele colocou também essas pessoas chamando-as e mencionando-as como pessoas que têm galardão, pessoas que possuem galardão no céu. Talvez você esteja assistindo e você não sabe o que é um galardão.
Galardão é uma recompensa prometida àqueles que foram salvos pela graça. Se você é um crente, se você tem procurado viver uma vida de obediência ao Senhor, saiba que sim, há reservado para você um galardão. Mas esse galardão não é reservado só para aqueles que andam com Deus, para aqueles que foram salvos pela graça de Cristo. O próprio Jesus nos diz em Apocalipse capítulo 22 que ele, retornando à terra, ele também tem um galardão, que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Aos justos ele vai retribuir de uma forma. Aqueles que foram zombadores dele, aqueles que negaram o convite da fé, também receberão o seu galardão. E de maneira que você deve decidir. Qual é o galardão que você vai receber? O galardão da bênção, o galardão da alegria, ou o galardão da desgraça e da dor? Porque todos nós temos um galardão. Vós sois, e ele colocou todos esses aí. Por fim, nós vimos que dentro do pronome vós se encaixavam aquelas pessoas que eram sucessores dos profetas. O próprio Jesus menciona no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Já falamos sobre zombaria, calúnia, tudo isso. Verso 12, regozijai-vos e exultai, porque grande, veja, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus diz que os profetas também foram perseguidos. E se você é um discípulo de Cristo, você precisa se encaixar nesse grupo de sucessores dos profetas. Os profetas se encarregavam de anunciar a palavra de Deus. Não há profetas nesse sentido como havia no Antigo Testamento, hoje, trazendo revelação nova, falando diretamente com Deus e reproduzindo aquilo que Deus os ordenou a fazer, ou pronunciando o juízo sobre alguém. Não é isso. Nós somos profetas no sentido de que nós proferimos hoje as lições da palavra de Deus. Então, quando você pega um ensino bíblico que você leva adiante, você cumpre uma das funções dos profetas. Os profetas anunciavam os desígnios de Deus. E eu e você hoje, como cristãos, podemos e devemos agir assim. Dito isso, eu pergunto para você, é você alguém que se encaixa dentro do pronome vós? Espero que sim. Mas se você não se encaixa, você deve se arrepender dos seus pecados e orar a Deus. E se assim fizer, certamente o perdão da cruz recairá sobre a sua vida. E você então vai ser participante do pronome vós sois. Além então de você poder ser encontrado dentro do pronome vós sois, Jesus então usa no próprio texto uma ilustração para mostrar o que ele quer dizer sobre vós sois. Ele fala, vós sois o sal da terra. Então ele coloca, agora ilustra o que ele está falando com o sal. Por que ele fez isso? Nós já vimos que o sal tinha algumas propriedades. Então, bem resumidamente, nós sabemos que o sal existe para dar sabor às coisas. Esse é o propósito com o qual Deus salvou os crentes e quer que os crentes vivam aqui. Nós estamos aqui para tornar esse mundo um pouco mais saboroso, para tornar esse mundo um pouco mais palatável, agradável. Não dá para viver neste mundo. Seria horrível permanecer e viver no mundo sem a presença dos crentes. Os verdadeiros crentes, eles tornam a existência aqui mais suportável e melhor. Mesmo que o mundo não reconheça isso, é assim que o sal age. O sal traz sabor. Talvez você já tenha ficado doente, talvez você já ficou no hospital e já teve a oportunidade de comer comida sem sal, quando é servida lá por razões médicas. E você então lembrava do sabor do sal e ficava então ali pensando, nossa, que vontade de comer uma coisa um pouco mais saborosa. O sal também é assim. Responda a si mesmo, você é alguém que traz mais sabor onde você vive? Quando você chega num lugar, aquele lugar se torna um pouco mais agradável. Você tem salgado os seus relacionamentos, o seu trabalho com a sua vida. Vimos que o sal não era só para trazer sabor. O sal também foi usado para conservar, para preservar. Nós vimos que o sal era colocado na carne, no peixe, e assim por diante, de maneira a retirar a umidade, retirar a água e evitar a putrefação, o deterioramento daquele material onde ele foi colocado, para desacelerar esse processo. Uma das funções que Deus tem para a sua vida é que você sim, onde você está, preserve o ambiente.
O ambiente, quando eu digo aqui, não estamos falando aqui de natureza, de meio ambiente. É claro que o crente se preocupa com essas coisas, mas é que você faça a diferença, você preserve a corrupção no meio em que Deus te colocou. Sua família precisa ser melhor. O mundo está apodrecendo. Ninguém precisa ensinar isso para você. Basta você ligar a televisão, basta você sair pelas ruas e você vai ver como o mundo está cheirando mal. Desde as crianças até os idosos, nós estamos vendo uma corrupção tremenda, um mau cheiro se espalhando. E Deus decidiu usar a igreja, os salvos, como sal que preservam, que conservam, que evitam que o apodrecimento seja muito rápido. Ele tem os seus propósitos. Então nós estamos aqui na terra para evitar que a imoralidade avance, que a violência avance, e assim por diante. Responda a si mesmo, você tem sido sal, está conservando o lugar onde você está, é melhor ou deixa pelo menos de ser pior porque você está aí? Algo que só você pode responder. Vimos também que além do sal dar sabor e o sal conservar, vimos que uma outra função do sal, vimos contido isso no texto de Colossenses, quando Paulo menciona lá em Colossenses 4, ele fala sobre palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria, ele diz que são palavras temperadas com sal. Há um aspecto do sal na vida dos crentes. Os crentes precisam ter respostas sábias. Quando um crente é perseguido, quando um crente é acusado de alguma coisa, ele tem resposta sábia a dar. Quando alguém zomba dele, ele tem uma palavra sábia a dar. Quando alguém o procura pedindo um conselho, preocupado, precisa tomar uma decisão, o verdadeiro crente, ele consegue salgar, dando uma resposta prudente, orientando, ajudando, aconselhando, confrontando, seja como for. Nas palavras, o sal na vida de alguém aparece. É você alguém sábio no falar? É você alguém que quando conversa com alguém, que quando expressa algo, demonstra sabedoria, grande sabedoria no falar? Se você é alguém assim, então você pode dizer que você é alguém que tem salgado as pessoas à sua volta. É você assim? Em Marcos capítulo 9, versículo 50, ele diz: tende sal em vós mesmos. Jesus fala, vocês têm sal em vós mesmos. E aí ele termina dizendo assim, e paz uns com os outros. Ele associa diretamente, na verdade ele explica o que ele quer dizer com sal. Uma das coisas que o sal, aí então, nessa figura aí, simbólica do uso do sal, era que o sal é visto em pessoas que têm uma atitude de se tornar pacíficos. O sal é visto em pessoas que não oferecem risco. É você alguém assim? Alguém que oferece paz nos relacionamentos? É você alguém cuja presença pacifica a situação? Ou é você alguém que sempre está gritando, sempre está brigando, sempre está destemperada? Já ouviu essa expressão? Tem tudo a ver com sal, né? Fala, nossa, aquela pessoa é muito destemperada. Ou seja, falta sal na vida dessa pessoa. É você alguém que tem sal na fala, na conduta, nos pensamentos? Se você é alguém assim, então bem-vindo ao grupo dos crentes que tem feito diferença nesse mundo. Vós sois o sal. Até aí que nós olhamos na semana passada. Terceiro aspecto do texto, então, dessa noite, e que nós precisamos concluir, é que a próxima palavra que Jesus diz no versículo 13, ele fala, vós sois, e ele diz o sal, ilustrando o que ele queria dizer, e a continuação do versículo diz, vós sois o sal da terra. E ao mencionar o sal da terra, então nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem, que seria qual é a abrangência desse ensino. Nós vimos qual era o alvo no ponto 1, depois nós vimos qual era a ilustração do ensino no ponto 2, e agora no ponto 3 nós estamos vendo qual é a abrangência, o que Jesus quis, aonde Jesus quer que o sal chegue. Quando ele fala, vós sois o sal da terra, é importante que você entenda isso. A palavra terra, no contexto que foi colocado aqui, poderia ser entendida pelo leitor lá aqui no Evangelho de Mateus, os judeus, eles poderiam entender, a terra é a terra de Israel. Então, Jesus quer que nós façamos diferença aqui onde nós moramos. Alguns podiam falar, não, terra era chegar em algum lugar um pouco mais distante. Outros podem imaginar que terra aqui
Não é nada disso, é simplesmente o chão onde nós estamos pisando. Como descobrir? Como é que nós sabemos? Porque terra também pode se referir ao mundo todo. Quando nós olhamos para o verso de baixo, o verso 14, nós descobrimos que Jesus tinha em mente ao dizer terra. Porque o verso 14 diz, vós sois a luz do mundo. Ele fala, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então você sabe que terra, no versículo 13, na mente de Jesus, era o planeta todo. Ele não disse apenas para nós sermos sal apenas um local. Você me assistindo aqui, é muito importante que você entenda isso. Eu e você não temos que ser sal aqui em Bragança, sal em São Paulo ou sal apenas no Brasil. Ele quer que os crentes sejam sal no mundo inteiro, aonde ele te colocou. Interessante isso, os crentes gostam de ficar juntos e é muito bom. Eu acho que um dos eventos que normalmente fazem que as pessoas se alegrem, e são eventos que talvez você lembre com saudade, se você foi alguém que participou disso, eram acampamentos. Não era legal ir para um acampamento, reunir os crentes ali, e vocês dormiam naquele mesmo lugar, em grupo, famílias, e acordavam antes de tomar café da manhã, cantavam, oravam, tempo de brincadeira, tempo de riso. Que oportunidade! E quantas vezes chegava no final do acampamento, as pessoas falavam assim, já acabou, não dá para a gente ficar mais. As pessoas não viam a hora de se reunir novamente, mas infelizmente o acampamento terminava e nós tínhamos que ir embora. Algumas pessoas acho que gostariam muito, por exemplo, que na nossa igreja ou na igreja onde você participa, que a igreja tivesse diversos alojamentos, em que os crentes pudessem dormir lá e ficar lá o tempo inteiro, sair quando quisessem bater papo, brincar. É muito legal isso. Mas, infelizmente, esse não é o projeto de Deus para os crentes. Deus idealizou uma outra coisa. A igreja ela funciona como um saleiro. Já viu como é o saleiro na sua casa? Uma grande quantidade de sal é colocada dentro daquele pequeno vidrinho e fica tudo junto ali. Mas que diferença o sal faz dentro daquele vidrinho? Que diferença o sal faz dentro daquela embalagem? Nada, nenhuma. O sal fica ali. Às vezes tão compactado, que às vezes para usar você tem que pegar o saleiro e bater, dar umas pancadinhas de tão grudado, tão unido que o sal está. Mas a função do sal, a razão da existência do sal, o sal não foi feito para o saleiro. Essa é uma verdade muito simples. O objetivo do sal é ser espalhado. E o que nós fazemos quando nós vamos utilizar o sal? Você que está me assistindo que cozinha, por exemplo, quando você vai colocar sal numa comida, o que você faz? Você pega o sal e despeja tudo numa ponta? Se você estiver fazendo uma torta, o que você faz com o sal? Você coloca numa ponta da massa ali a colher inteira? O que você faz quando você estoura a pipoca e você vai jogar sal? Todos nós sabemos disso. A pessoa espalha o sal. Qual é a razão? Por que se joga sal em cima de batata frita? Seja qual for o alimento, qual é a forma que nós fazemos para colocar o sal? Nós chacoalhamos. Nós chacoalhamos com uma única razão, com um único propósito. Nós queremos que cada grão de sal, ao sair do saleiro, se espalhe completamente sobre aquele lugar, de maneira que cada ponto onde aquele grão cair, ele faça a diferença. Porque se cair uma grande quantidade de sal num único lugar, aquele lugar vai ficar insuportável para ser comido. E o outro vai ficar sem sal. Então Deus, na sua sabedoria, disse, vocês são, e Ele dá a abrangência do que Ele quer dizer, vocês são o sal da terra. E tem sido assim desde então. Deus decidiu nos espalhar mundo afora. Cada grãozinho numa casa, cada grãozinho num bairro, é você um grão de sal no seu trabalho, na sua sala de aula. É você, quem sabe, um grão de sal sozinho dentro da sua família. Deixa eu dizer para você que por menor que seja a quantidade de sal onde você está, o sal sempre faz diferença. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós nos espalhemos, e é o que Ele tem feito. Por sua soberania, Ele coloca, às vezes, um grão de sal numa família, para que aquele grão salgue os demais, para que toda a família perceba a existência do sal. Talvez lá na sua profissão, no seu trabalho, você seja o único crente ali. Qual é a razão disso? Deus quer que você ali seja percebido, e é assim que funciona. Alguns
grãos de sal são lançados por Deus muito longe, eles caem nas florestas, vão trabalhar entre os índios, vão para outros continentes. Outros caem em grandes cidades, outros caem em zona rural, seja como for. Deus está espalhando o sal do seu saleiro. E eu e você não devemos ficar reclamando com Deus porque Ele nos colocou, nos espalhou aonde nós estamos. Não adianta você ficar falando para Deus, Deus, eu gostaria que caíssem mais grãos de sal aqui comigo. Ele sabe, o sal está na mão dele, é Ele quem chacoalha, é Ele quem distribui, é Ele quem espalha. De maneira que você precisa entender que a única coisa que compete a nós é saber que nós somos o sal do mundo inteiro. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te enviar, aonde Deus te espalhar, faça diferença. Muitos de nós esquecem que Deus está transformando esse mundo, espalhando o sal de maneira silenciosa. Veja que nos 2 exemplos que ele usou aqui, ele diz, vocês são o sal da terra, e no versículo de baixo, que nós não estamos estudando, o texto diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Nem o sal e nem a luz fazem barulho. Já parou para pensar nisso? Sal é silencioso. Há pessoas que acham que vão fazer diferença, há crentes que acham que para fazer diferença neste mundo, sabe o que tem que fazer? Vamos sair para a rua com faixas, vamos fazer a marcha para Jesus. Vamos colocar Jesus escrito na testa, na camisa, vamos pintar o rosto e vamos sair todo mundo pulando e batendo palma e tocando violão e cantando pelas ruas e muitas vezes dando até um péssimo testemunho, emporcalhando a cidade em eventos, muitas vezes em São Paulo, onde há uma grande reunião de pelo menos ditos cristãos. Quando o evento termina, o lixo acumulado nas ruas é o mesmo lixo produzido pelo carnaval. É o mesmo tipo de depredação. O que é isso? Você acha realmente que é isso que faz diferença? É isso que Deus quer? Deus não falou que nós somos o bumbo do mundo, a buzina do mundo. Ele falou, você é o sal. Sal, quando coloca na comida, não faz nenhum barulho. O sal é percebido. O sal não é visto. Depois que ele cai na panela de feijão ou cai no arroz, você não consegue mais identificar aquele grão. Visualmente é impossível você identificá-lo. Mas se você pegar uma colher e trouxer o arroz ou feijão aos seus lábios, à sua boca, você na hora percebe que ali tem sal. É assim que Deus quer que você faça a diferença. Não é pelo manifesto, não é pelo gritar, não é sair na rua batendo bumbo, não é pintar a cara e gritar o nome de Jesus, dizendo, olha, o Brasil é de Jesus, Bragança, São Paulo, qualquer região é do Senhor Jesus. Isso é tolice. Muitas pessoas envergonham Cristo ao fazer isso. O que Deus quer é que você faça a diferença silenciosa. Quando você acende a luz na sua casa, a luz grita. A luz fica fazendo algum tipo de estalo, estrondo. Não, a luz ilumina todo mundo sem emitir um único som. Então, se você quiser fazer diferença para Deus, se você quiser ser na mão dele o sal da terra, você não precisa de manifestos barulhentos. Você precisa sim se infiltrar silenciosamente, trazendo aos seus ambientes paz, trazendo palavras de sabedoria, trazendo equilíbrio, aconselhando, resgatando, evangelizando. É assim que você vai ser percebido. As pessoas não precisam saber que você está aí, elas irão perceber. Elas irão perceber não pelo que elas veem, mas a sua presença será notória, será realmente usada por Deus para tocar vidas. É assim que Deus quer fazer diferença. Meu irmão, vós sois o sal da terra. Não podemos ficar juntos. Nos reunimos no domingo, nos reunimos quando é permitido, nas diversas reuniões que assim Deus quer, mas depois de nos vermos, nos abraçarmos, nos estimularmos, vem a segunda-feira e Deus espalha o sal por todos os lugares em que Ele quer. É você alguém assim? É você alguém que entendeu o privilégio de ser sal? Ou é você alguém que se contenta apenas em ficar junto na igreja? Tem crente que é sal só quando está no saleiro. Tem crente que só lê a Bíblia quando vai à igreja, só ora quando está reunido. Tem pessoas que só cantam quando abre uma live como essa aqui. É você assim? Ou você canta quando está dirigindo, quando está limpando a sua casa, quando está fazendo algo na sua vida, na sua mente, nos seus afazeres, a palavra de Deus está salgando você e você salgando os demais?
Veja um versículo pequeno como esse, quantos ensinamentos Deus tem para nós. Vós sois, vimos quem são. O sal, vimos a ilustração que ele usou. E agora estamos vendo a abrangência. O sal da terra. Vá para onde Deus te mandar. Se infiltre. Faça a diferença. Salgue o seu casamento, se o seu cônjuge não é convertido. Salgue a vida dos seus filhos. Salgue a vida dos seus pais. Ministre sabedoria na vida dos seus funcionários. Faça a diferença para o seu empregador. Mostre para o seu professor que você é sal. Mostre através do seu comportamento em aula, através das notas que você tira. Mostre para os seus alunos que você é sal. Olhe o seu palavreado, quantos professores que são crentes vão para a sala de aula e às vezes usam um linguajar baixo, falam palavrão, usam roupas indecentes. Sal. O sal, ele vai fazer diferença. É impossível alguém não notar algo que está com sal. Mesmo em silêncio, assim como o fermento, quando é colocado numa massa. É por isso que Jesus falou também que o reino de Deus é como um fermento que foi colocado para uma mulher na massa. Dá para ver o fermento depois que ele é colocado lá? Não. Mas ele espalha na massa e o que acontece? A massa começa a reagir à presença daquele fermento que está silenciosamente. Você nunca chegou perto de um bolo que está com fermento e começa a escutar barulhos de estouro. O fermento está quieto, mas ele está produzindo aquilo para o qual ele existe. Deus te ajude a ser sal aonde você está. O quarto e último trecho do texto dessa noite é uma parte que certamente seria melhor se ela não estivesse aqui. Se a Bíblia fosse apenas um livro escrito por seres humanos, com certeza esse texto seria suprimido. Por quê? Porque é um alerta que coloca sobre a cabeça do escritor e do leitor uma grande guilhotina que pode cair a qualquer momento. E esse alerta mostra como a Bíblia é inspirada, porque Deus moveu o homem, o autor, Mateus, a fazer esse registro para nós. E ele registrou as palavras de Jesus, que Jesus disse o seguinte, preste bem atenção, se nada você prestou atenção na semana passada e até agora, por favor, ouça esse alerta, porque é muito perigoso o que eu vou dizer. A Bíblia diz que é possível que o sal venha a perder o seu sabor. Jesus disse, ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal perder o seu sabor, então ele está dizendo para nós que é possível que um crente venha a perder exatamente a essência do seu chamado. Nós temos que tornar o mundo mais saboroso, temos que fazer uma série de coisas, aí ser pacífico, ter palavras de sabedoria, ser como profetas, uma série de coisas. É possível que o crente perca tudo isso. Eu mesmo conheço, sei que você conhece pessoas que perderam tudo isso. É possível que hajam crentes que, em vez de conservar as coisas, pelo contrário, eles são agentes de deterioração. Eles mesmos se estragaram. Há crentes que estão apodrecidos, crentes que perderam completamente a sua utilidade. Crentes que não fazem mais diferença neste mundo. Em vez de terem palavras de sabedoria, quando alguns crentes abrem a boca, eles têm palavras de loucura. Quando eles abrem a boca, em vez de eles trazerem graça, eles trazem desgraça. Eles trazem terrível coisa sobre a vida de quem os escuta. Essa semana, recebi uma ligação de uma pessoa e, como meu telefone fica disponível na internet, uma pessoa me ligou e ela queria pedir o telefone de uma outra pessoa, não é? Achando que eu conhecia, e disse assim, eu preciso falar com essa pessoa, no caso era uma mulher, a pessoa falou, eu preciso falar com essa mulher, porque essa mulher vai orar por mim para quebrar um trabalho de feitiçaria que foi feito para mim. Eu escutei atentamente o que ele disse, e então comecei a conversar com ele, e foi uma conversa até longa, de mais de 1 hora com ele no telefone, explicando para ele o quão perdido, o quão desorientado ele estava, que tudo aquilo não era verdade. E ele tentando me mostrar que a mulher tinha feito, ajudou ele e tal. Mas resumindo, toda essa loucura aí volta, gente orando para quebrar feitiçaria, gente profetizando, gente fazendo isso e aquilo, são pessoas, se é que eu posso dizer crentes, se forem crentes, são pessoas que já perderam o sal há muito tempo. Estão aí destruindo vidas.
Esse homem que me ligou estava confuso, estava desorientado pelo simples fato de alguém que diz ser conhecedor da palavra de Deus, estava fazendo um tipo de macumbaria, quebrando nomes, amarrando nomes, fazendo isso, fazendo aquilo. Meus irmãos, pelo amor de Deus. É possível que um crente perca o sabor, que um crente venha a se estragar, venha a apodrecer. E como isso é possível? Isso é possível quando as pessoas se afastam da verdade, quando elas abandonam a sua fé, quando elas perdem a sua consciência cristã. Talvez você esteja me assistindo e você seja um crente assim. Talvez você seja um crente que deixou de salgar o mundo para se tornar, pelo contrário, alguém que se misturou com o mundo de tal maneira que, em vez de preservar o mundo, estraga o mundo. Talvez, em vez de palavra de sabedoria, só loucura, só tragédia. E o que acontece? Pessoas que, em vez de amar a igreja, perseguem a igreja. Há crentes que são inimigos da verdade. Há crentes que são caluniadores de igreja. Há crentes que são acusadores dos irmãos. Há crentes que fazem o papel do próprio diabo no meio da igreja. Às vezes fazem isso, já se deterioraram de forma tão grande que fazem isso publicamente. Falam abertamente, postam coisas abertamente. Mas há crentes que perderam o sabor, deixaram de ser sal e fazem essa deterioração, estragam a vida de outras pessoas dentro da sua casa. Sentam em volta da mesa com a família e quando estão sentados na mesa em volta da família, começam a criticar. Você viu aquele irmão? Viu? Olha, e começa, e lasca a lenha, não é? Na maneira de dizer popular, desce a lenha naquele irmão, naquela irmã. Ataca o pastor, ataca o líder, ataca o diácono, ataca o presbítero. Gente, há uma tragédia acontecendo no nosso meio. Pessoas que perderam completamente o senso do que é ser sal. Crentes podres. Crentes, em vez de salvar, estragam, destroem. E Jesus faz esse alerta, e esse alerta aqui é assustador. Meu Deus, olha o que ele vai falar no versículo. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, se o sal vier a se tornar insípido, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Não dá para restaurar o sabor do sal quando o sal perde o sabor, sabia disso? Se o sal perder o seu sabor, não existe vamos colocar mais sal, vamos dar um jeito. Não tem. Quando o sal perde o sabor, ele perdeu. E isso é muito importante para que você saiba. Às vezes, claro que aqui é uma analogia, é possível sim, nós já vimos pessoas que perderam o sabor, como falamos, se deterioraram de tal modo que ficou numa situação muito difícil, mas depois, pela graça de Deus, já acabei de falar que para Deus não há impossíveis, Deus conseguiu e trouxe, Deus pôde trazer essa pessoa de volta para o saleiro. Mas deixa eu dizer para você, mesmo que essa pessoa retorne, mesmo que essa pessoa foi alcançada por Deus, crentes que se tornaram insípidos, perderam sabor, quando eles retornam, nunca mais eles são iguais. Nunca mais eles retornam ao sabor original. Nunca mais eles são os mesmos. Algo na vida deles mudou. É uma coisa muito importante você entender isso. Na vida cristã existem perigos e alertas. E esse daqui é um alerta muito grande. E o texto continua. Como restaurar o sabor? Versículo 13 diz assim: para nada mais presta. Prestou atenção no que Jesus falou? Para nada mais presta. Meu Deus! Meus irmãos, isso aqui é de fazer perder o sono. Jesus está dizendo assim: o crente que perde o seu sabor não presta para nada. Prestou atenção nisso? Não tem valor, não presta. É imprestável. É possível que alguém esteja nos assistindo aqui e você, meu irmão, minha irmã, não estamos falando de perder salvação, não acreditamos nisso. A Bíblia não ensina isso. É possível que você seja um crente e venha perder o sabor, venha perder a sua propriedade. Jesus falou que se isso acontecer na sua vida, você é alguém imprestável para o reino de Deus. Continua sendo salvo? Continua. Mas você é imprestável, não presta para mais nada.
há crentes que não fazem diferença, há crentes que estão dentro de igreja, estão no hall de membros da igreja, mas são imprestáveis, não servem para nada. Não é assustador isso? Não fazem diferença nem dentro do saleiro, quanto mais fora. Crentes que perderam completamente o sentido de permanecer nessa vida. Mas Jesus continua ainda colocando, não presta para mais nada, mas presta para uma coisa, não presta mais para nada a respeito das coisas do reino de Deus. Perdeu. Para Deus, você se tornou alguém realmente sem sentido nenhum. Mas ainda há um propósito, ainda há um destino a ser dado a crentes que perderam o sal. O texto diz assim: para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que é isso? Ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, lá em Israel, a maioria do sal de Israel, ele vinha das regiões ali do Mar Morto. Então nós temos regiões, nós temos lugares em que quando vem a época de seca, a água baixa, então as pessoas conseguem pegar sal ali, daquela região. Mas muitas vezes o sal, por causa da incidência do sol e da contaminação do solo, aquele sal, ele vem tão misturado com terra, com tantas impurezas, que acontece que aquele sal perde completamente o seu sabor. Ele deixa de salgar. E o que você faz, por exemplo, se você tiver hoje na sua casa 1 quilo de sal grosso, por exemplo, vamos usar uma ilustração assim, se você tivesse 1 quilo de sal e o sal perdeu o seu sabor, ele não tem mais sabor nenhum. Você põe o dedo lá, põe na boca, não salga mais. O que você faz com esse sal? Para que ele serviria? O texto aqui vai falar que ele vai ser lançado fora. Mas jogar ele fora onde? Você poderia dizer para mim, eu jogaria na lata de lixo. Eu jogaria no esgoto. Mas na época em que esse texto foi escrito, não existia isso. Não existia coleta de lixo, não existia latão de lixo. Grande parte do lixo, muitas vezes no caso aqui do sal, ele não poderia ser jogado, por exemplo, no terreno. As pessoas, a comunidade da região é uma comunidade agrícola. Sabe o que aconteceria se alguém pegasse o sal sem sabor? O sal perdeu o sabor. E a pessoa falasse, vou jogar no meu quintal, aqui é um pouquinho só de sal, vou jogar um punhado de sal. Aonde aquele sal caísse, o sal sem sabor, onde ele caísse, não nascia mais nada ali. Aquele chão ficaria estéril. Olha que desgraça. Jesus falou que nós somos sal para ser espalhado pelo mundo. E é assim que o sal que tem sabor funciona. Mas o sal, quando perde o sabor, se ele for jogado até no chão, no fundo da casa do homem de Israel, aquele terreno ficaria completamente estéril. Não nasceria mais nada. E para uma sociedade que dependia da própria plantação na sua casa, muitas pessoas sobreviviam da agricultura familiar, colocar sal no seu terreno seria uma tragédia. Jogar então no vizinho não poderia, porque estragaria o terreno dele. Então o que eu faço com o sal, eu não posso jogar no meu terreno. Eu não posso jogar na plantação de outras pessoas. Eu não posso espalhar na vegetação, porque eu vou matar tudo aqui. Os judeus descobriram que existia uma forma de você descartar o sal. Você pegava aquele sal e você ia para a rua. E você jogava o sal na rua. Na rua. Por quê na rua? Porque a rua, o caminho onde as pessoas andam, era um lugar que você não queria mesmo que tivesse vegetação. Você queria que aquele lugar fosse completamente limpo de mato, de qualquer planta. Então o que os judeus faziam? Eles despejavam, todo mundo que tinha sal, despejava pela rua. Não sei se é daí que as pessoas tiram conceitos como vamos andar sobre o sal para descarregar as tolices aí. Mas seja como for, na época lá, eles jogavam na rua. E o sal espalhado pelas ruas, várias famílias jogando sal sem sabor pela rua, faziam com que o mato não tomasse conta daquele lugar, daquele caminho, e as pessoas então andavam passando sobre o sal. O texto aqui fala assim, para nada mais pressa, senão para ser lançado fora. Lançar fora aqui é algo que a própria igreja faz. Quando um crente perde o sabor, quando um crente se apodrece, quando o crente tem uma vida destruída, à luz das disciplinas bíblicas, a própria igreja pega esse crente e joga ele fora. A Bíblia não manda você pegar, o sal perdeu o sabor, mas é só um pedacinho sem sabor, deixa ele junto do resto que tem sabor aqui, quem sabe ele não pega, não puxa um pouquinho. Não, Jesus falou, não pressa, se tornou imprestável, lança fora. E Deus tem feito isso com muitos crentes. Deus tem pego pessoas dentro da comunidade cristã, dentro da igreja e lançado fora. Lançado pelo caminho. E as pessoas quando caem mundo aí afora, expulsas da igreja,
tiradas do convívio da igreja pela disciplina bíblica, elas são lançadas no caminho. E o texto fala que elas são pisadas pelos homens. Tem gente que fala assim, nossa, coitadinho. Então quer dizer que a pessoa, quando sai da igreja, ela é perseguida pelos homens. Os homens vão oprimir elas, pisando sobre elas. Não, não é nada disso. É exatamente o que eu acabei de falar para você. Elas são lançadas num caminho para que os homens caminhem por sobre ela. As pessoas que estavam andando pelas ruas de Israel, quando elas andavam, elas pisavam sobre o sal, ninguém ficava olhando e falando, nossa, tem sal aqui, olha, que desperdício, jogaram um pouco. Ninguém fazia isso. As pessoas andavam, chutavam aquele sal e não se importavam. Sabe por quê? Porque ninguém não fazia diferença. O fato de estar no chão ali, aquele sal, significava o seguinte, isso daqui é a mesma coisa que a terra e a pedra. Não faz diferença nenhuma, posso pisar. Crentes que perderam o seu sabor, eles são colocados para fora da comunidade cristã. Eles são expulsos pelo próprio Deus e através da igreja de Cristo. E para que eles servem? Para mais nada. São imprestáveis do ponto de vista do reino de Deus. E para os homens eles são totalmente imperceptíveis. Ninguém percebe. Talvez você seja um crente no seu trabalho e as pessoas passam por você, não faz a menor diferença. As suas palavras do seu trabalho, você falando e o pior incrédulo no seu trabalho é igual, você não faz diferença nenhuma. Na sua casa, talvez você queira opinar alguma verdade, falar alguma coisa, ninguém leva em conta os seus conselhos. Os filhos dão risada de você. A esposa ou o marido olha e fala, nossa, que tolice. Por quê? Porque você não é mais alguém que faz diferença. Você se misturou tanto com a terra deste mundo, se afastou tanto, perdeu o sabor, que você foi lançado fora e se tornou alguém imprestável. Talvez você diga, pastor, mas eu discordo. Eu faço diferença sim nesse mundo. Olha para a minha vida, eu me tornei um advogado de sucesso, eu me tornei um professor bem-sucedido, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou dentista, eu sou professor, seja onde for, eu sou um empresário bem-sucedido. Talvez na sua vida profissional, você homem, você mulher, talvez você seja alguém extremamente bem-sucedido no que você faz. E talvez você diga assim, olha, você está dizendo que não serve para mais nada, mas eu estou fazendo diferença onde eu estou. É através da empresa que eu fundei que as pessoas são abençoadas. É através do meu trabalho que muitas pessoas podem ter isso ou ter aquilo. Eu sustento muitas famílias, eu julgo diversas causas, se eu sou um juiz, enfim. Mas deixa eu dizer para você que, embora você faça no contexto secular uma diferença que é boa e deve continuar fazendo, para o reino de Deus, aos olhos de Cristo, você não vale mais nada. Você é completamente imprestável. Você pode ser bem-sucedido aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus você é um fracasso. Talvez aos olhos do mundo você receba aplausos, mas aos olhos do céu você é nada. Você não faz mais nenhum sentido para Ele. Preste bem atenção. Da perspectiva bíblica, é melhor você ser um coletor de lixo, se isso gerar resultado para o reino de Deus, do que você ser um mero empresário aos olhos do mundo. É melhor você ser uma faxineira, ser um pintor, ser alguém que talvez tenha um serviço simples aos olhos das pessoas. É melhor você ser alguém assim, uma dona de casa, apenas um estudante. Se isso faz diferença para o reino de Deus, do que você ser a pessoa mais importante deste mundo, aos olhos das pessoas, mas receber de Jesus essa condenação. A pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém é ouvir do nosso mestre essas palavras. Você não presta para mais nada. E eu pergunto para você, à luz de tudo que você ouviu aqui, você é sal? Você tem algum sabor em si mesmo? E antes que você responda rapidamente, será que as pessoas concordariam com a sua resposta? Qual é a diferença da sua vida para o reino de Deus? Minha oração, a minha súplica, é que você tenha coragem de olhar no espelho da palavra do Senhor. E se você é sal, continue a ser. Não reclame quando Ele te espalhar. Onde Ele te mandar, faça diferença. Mas se você não é sal, ou pior, se você não é sal, peça a Ele por salvação e Ele te salvará. Mas, se você é um sal que perdeu o sabor,
Se você tem olhado para a sua vida e tem percebido que você é inútil para o reino de Deus, que você indo à igreja ou não indo não faz a menor diferença, a sua presença nem mais é notada, de tão indiferente que você é com as coisas de Deus. Só há esperança no poder do céu. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum aconselhamento, nenhum livro pode trazer para você o sabor. Só os céus. E você deveria chorar e clamar. Deveria pedir por um milagre. Deveria pedir que Deus tivesse misericórdia de você. E se você é alguém entre nós que está perdendo o sabor, deixa eu dizer para você, que se você continuar nesse caminho, cedo ou tarde, você vai ser lançado fora. E as pessoas vão passar por você indiferente, porque você se tornou imprestável para as coisas do Senhor. Que Deus te ajude a olhar para um texto como este e responder: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que você possa ouvir o alerta da palavra de Deus. Porque quando você perder, nós terminamos dizendo isso, se você perder a razão de ser bênção para este mundo, não há mais razão para a sua existência aqui. Vamos orar. Pai, nós olhamos para esse texto, um texto duríssimo. Muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir mensagens que só visam trazer encorajamento, consolo, textos que nos carregam no colo, nos levando de um lugar a outro, colocando remédio nas nossas feridas, curando os nossos machucados. Mas há textos também que nos ferem. Não nos ferem com o intuito de nos destruir, mas nos ferem com o propósito de nos alertar. Estamos vivendo num mundo apodrecido. Estamos vivendo num mundo em alto estágio de putrefação. E há muitos crentes que estão preocupados em ganhar dinheiro. Há muitos crentes que estão apenas preocupados com o sucesso, com o destaque profissional. Há pessoas que estão correndo atrás de patrimônio, enquanto os seus filhos são cadáveres apodrecendo na casa. Há maridos e esposas que estão casadas com pessoas que estão apodrecendo. Mau cheiro nos relacionamentos familiar, profissional, até mesmo dentro da igreja. É percebido, Senhor. Mas quando vemos um texto como esse, somos lembrados que a razão pela qual o Senhor nos salvou, além de nos abençoar, a razão é que nós venhamos a fazer diferença neste mundo. Porque se nós servimos apenas para ser pisados, indiferentes por aqueles que passam por nós, todo tempo, todo momento, se ninguém percebe o nosso cristianismo no trabalho, na família, na igreja, na escola, se quando andamos pelas ruas ninguém nota que somos sal, se somos só chão, se somos apenas mistura com terra para ser pisado, então nos tornamos completamente inúteis aos teus olhos. Não há mais razão de ser e de existir neste mundo. Tende misericórdia. Permita que a nossa igreja não caminhe nessa direção. Permita que os crentes tenham medo do alerta dado aqui. Que coisa assustadora pertencer ao teu reino e não fazer diferença nele. Que coisa assustadora ter sido sal e hoje ser apenas chão. Perdoa-nos, Senhor. Desperta aqueles que estão perdendo o seu sabor, para que eles possam voltar rapidamente, clamando por restauração. E aqueles que perderam o sabor entre nós, lança-os fora, Senhor, para que nós possamos fazer diferença. Abençoa a sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir atentamente sobre a palavra de Deus, sobre o que você ouviu. Deus trabalhe na sua vida. Nós pedimos que o Senhor continue a nos alimentar a cada dia, até que chegue o tempo que isso pare e nós possamos nos reunir presencialmente. Mas até lá, vamos continuar fazendo virtualmente o trabalho que Deus nos mandou fazer. Se você é um crente, preste atenção, se você é um crente, uma das formas de você salgar o mundo é ajudar que trabalhos como esse sejam levados adiante. Se você é um crente e puder, nos ajude a continuar como uma igreja bíblica, pregando a palavra, levando adiante a mensagem do Salvador. Se você não é crente, não faça isso, não participe. Nós queremos que a igreja seja sustentada pelo povo de Deus. É um princípio da palavra de Deus que nós respeitamos. Se você não é crente, entregue a Deus o seu coração, é o que mais valioso você tem. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve, na terça-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Vamos cantar mais uma canção antes de terminarmos este culto. Fique na graça do nosso Senhor.